uso agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Esse produto você encontra na União Agrocomercial, representante Singenta para Ibirubá e região. RS 223 km 52, fone 3199-3566. De Ibirubá ao Alto Jacuí, tudo que importa passa por aqui. Muito bem, estamos de volta, agora são 9h16, 9h16, demoramos um pouquinho que tem que organizar a tela e hoje tinha 2 entrevistas aqui no estúdio e depois de falarmos de problemas, vamos falar de alegria, né? Vamos falar de inclusão, vamos falar aí de felicidade, né? Vamos falar aí principalmente da gente entender o diferente e a gente começar a entender que o diferente faz parte do todo, né? E, portanto, ele tem que estar incluso no todo, né? E a gente está com muito carinho recebendo aqui nos estúdios a Alessandra Paris, ela é do Circo Teatro do Moleza, lá de Blumenau, Santa Catarina, que vai estar desembarcando aqui dia 17 aqui em Ibirubá para apresentações aqui. É circo mesmo, viu, pessoal? De lonão e tudo mais, né? Ela é da 5ª geração, né, de uma família circense e hoje ela está aqui nos estúdios da Rádio Cidade para bater um papo com a gente aqui no Cidade News e também trazer um pouquinho o que é esse Sul Mais Inclusão, esse projeto tão legal do Teatro do Moleza. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda a Ibirubá e seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Eu sou a Alessandra do Teatro do Moleza, né? Viemos aqui agora para falar de alegria, falar de muitos sorrisos. Nós viemos trazendo um trabalho muito família, um trabalho muito diferente. A gente vem trazendo várias peças todas as noites no Teatro do Moleza, são peças teatrais diferentes, voltadas para toda a família, né? A gente veio aqui convidar todas as famílias de Ibirubá, principalmente os idosos, que eles acham que não é para eles, né? Então vamos convidar o vovô e a vovó também, e em especial as famílias atípicas, né? Nós temos um teatro todo preparado para receber essas crianças, para receber essas famílias, para que seja um ambiente confortável, sem julgamentos. Então, assim, vamos para o teatro, mas vai ter degrau, vai ter rampa. No Teatro do Moleza não tem nada disso. Ele está todo preparado para receber todas as famílias. Certo. A gente sempre fala, né? Inclusão. Por que a gente não pode estar todos juntos, né? Exato. Ser diferente é normal. Eu sempre falo, a gente tem 5 dedos nas mãos, né? Porque um é diferente do outro, ele não vai deixar de ser meus dedos, né? Então, eles não vão deixar de ser da sociedade, né? Vamos sorrir juntos, né? Vamos para lá para estar curtindo junto. O teatro é um tempo de qualidade em família, né? Vamos reunir essas famílias, vamos para o teatro, vamos dar risada. A gente ouve, hoje em dia, assim, tu olhar para a internet, é um caos. É um caos, certo, né? Vamos tirar esses minutinhos para estar lá, sorrindo, curtindo essa energia. Eu amo gente, né? Então, acaba o espetáculo, eu corro para frente para dar tchau para as pessoas, para convidar novamente. E o pessoal fala, Ali, a energia do teatro de vocês é diferente. É diferente, né? Onde a gente pode se divertir junto, sim, né? A gente pode ir lá dar risada. Tudo está preparado para todos, né? Não tem aquela luz forte, não zera a luz, não tem degrau, tudo é à mão. Então, assim, a gente traz um ambiente de alegria, um ambiente de felicidade, né? Vamos tirar uns minutinhos para ser feliz. Que incrível, Alessandra, que incrível. Mas antes da gente entrar, tu já foi, engatou a primeira, segunda, terceira, quarta aqui, já avançamos, mas tudo certo. No 380, né? Mas deixa eu conhecer um pouquinho, né, e a nossa comunidade conhecer um pouquinho de vocês também, né? A gente estava falando aqui nos bastidores aqui, né, 5ª geração de uma família circense. Conta um pouquinho da história de vocês, assim, né, onde que nasce isso, como é que é a vida, né, dentro, porque eu acho que o pessoal tem um pouco dessa curiosidade também de entender como é que é a vida de um artista circense, né? Bem diferente, né? Por isso que vocês entendem muito essa questão da inclusão e por que ela é importante, né? Conta um pouquinho da trajetória e depois a gente entra daí no projeto especificamente. Quem iniciou o teatro, iniciou o circo, na verdade, que foi a bisavó do meu esposo,
Ela era do Rio Grande do Sul, a avó dele ainda era do Rio Grande do Sul, o vô dele é de Guaporé e a avó dele da região de Santa Maria ali. Certo. Então, eles foram para Santa Catarina há 60 anos e eles nunca mais voltaram. Então, o Moleza, ele ouviu, cresceu ouvindo falar no Rio Grande do Sul. Então, ele tinha uma vontade muito grande de voltar, de vir para o Rio Grande do Sul, de conhecer a cidade, de conhecer as culturas, né? E uma época, quando a gente estava começando a montar nosso teatro, no almoço de família, a Moleza falou, eu vou fazer meu teatro e eu vou para o Rio Grande do Sul. E todo mundo riu de nós, porque a avó está falando há 60 anos de voltar e nunca voltou, né? Então, o teatro sumiu 3 meses das redes sociais e a gente só postou quando já estava no Rio Grande do Sul. Isso nós já estamos 3 anos. Nós estamos 3 anos no Rio Grande do Sul, né? Entramos ali por Pinhal da Serra. Então, assim, a gente tem regiões muito queridas, né? Do nosso coração, assim. E a gente vem conhecendo o Rio Grande do Sul adentro, né? Já por 3 anos, mas, assim, a gente tem uma longa estrada, né? Eu tenho só 20 anos de teatro, de circo. Só? Meu esposo tem 39 anos e ele tem 39 anos de circo. Nasceu dentro do circo. Nasceu e cresceu dentro do circo. Hoje nós temos os nossos filhos que nasceram e foram criados dentro do circo. Até o pessoal tem muita dúvida e fala, como é que essas crianças estudam? Eles são protegidos por lei. Quando a gente chega numa cidade, eles vão automaticamente para a escola. Eu vou na escola, levo os documentos dele, eles já pedem a transferência, é tudo muito ágil, muito rápido, para que as nossas crianças não fiquem longe da escola. Então, eu vou sair de Selba na sexta-feira, na segunda-feira o Felipe vai para a escola. Porque é tudo muito rápido, né? Então, eles já são aceitos na escola, não tem nenhum problema, né? Então, ele já vai para a escola. Hoje, o Felipe está com 15 anos, está no 1º ano do 2º grau já, né? Que 2º grau na nossa época, né? Então, ele já está... E o Lucas, que é o nosso autista, ele está no 5º semestre de pedagogia. Então, assim, até a Marta comentou de a gente conversar com os pais, né? Porque é uma criança autista que passou a vida inteira no circo, viajando, estudando. Então, é uma vida diferente, né? Tá certo. Olha só, e aí, 3 anos vocês estão aqui no estado? 3 anos no estado. E de cidade em cidade? De cidade em cidade. Quanto tempo, mais ou menos, vocês ficam em cada cidade? 15 dias, 15 geralmente. dias. A gente faz um planejamento de 15 dias, mas, tipo, tem cidades que a gente vai para ficar 15 dias, fica 3 e vai embora. E tem cidades que a gente vai para ficar 15 dias e fica um mês. Tá certo. E quantas pessoas estão envolvidas no circo, no projeto? Hoje nós somos só a família envolvida no projeto. E daí a gente tem a parte de Copa que a gente contrata na cidade. Daí, certo. Né? Daí a família trabalha porque são 28 peças e cenários diferentes. Não repete espetáculo, são histórias novas. O teatro, ele te envolve. Né? Tu vai numa peça e tu já quer ir ver outra, né? Então, a gente estreia com o Moleza na Casa dos Fantasmas. No domingo tem o Moleza, no sábado, o Moleza, o ator da Rede Globo. No domingo tem o Empregado do Barulho. Então, todas as noites são peças para dar muita risada em família. Até o que me questionaram ontem foi quanto a palavreado. Então, assim, é muito adequado, é para se divertir, né? Então, pode levar as crianças, pode levar a família, é muito adequado para todas as idades, né? Como eu sempre digo, nós somos uma família e trabalhamos para as famílias. Que legal, muito bem. E aí vamos agora sim entrar para dentro do projeto, né? Quando é que tu sentiu essa necessidade, assim, vocês no grupo, né, de que vocês precisavam adaptar, digamos assim, as peças de vocês para que elas fossem inclusivas desta forma? Ou sempre foi essa pegada nos espetáculos de vocês? A gente sempre teve um cuidado, né? Mas depois que a gente teve o diagnóstico do Lucas, a gente começou a olhar com mais cuidado, né? Até para prestar mais atenção nele, tipo assim, ó, no começo do espetáculo sempre tem um sonzinho, ali uma musiquinha, né? Então, eu sempre tenho ele como base. Falar, Lucas, como é que tá? Tá tudo certo? E às vezes ele
De longe ele bate assim no ouvidinho pra mim, mãe, dói, sabe? Que tem que abaixar um pouquinho, porque tá muito acima, né? Então, assim, a gente tem todo um cuidado. A gente foi adaptando por causa dele, obviamente, né? Porque tudo vai te levando a isso, né? E quando a gente recebe as crianças que elas estão com o colar, a gente tem todo um olhar para essas crianças. Então é tão importante você levar seu filho, né? Identificado, porque a gente pode ter mais cuidado com ele, a gente consegue perceber o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Então a gente tem todo um cuidado com essas crianças. Quando elas estão mesmo com o colar, para nós é muito fácil, muito mais tranquilo para nós, né? A gente já teve várias experiências incríveis, né? Até teve numa cidade, o pai levou a criança, eles sentaram ali na primeira cadeira e ele estava com o colarzinho, então a gente ficou, né, cuidando ele para ver como era a reação dele ali, né? E depois foi na cidade de Sananduva. E o pai fez um texto para nós no Facebook, coisa mais linda, de chorar, assim, agradecendo, cuidado, carinho, né? Tudo que a gente tinha com essas crianças, né? Mas para nós é muito importante, né? Quando tu quer fazer um trabalho bem feito, tu tem que buscar material, né? E onde que a gente vai buscar material? Recebendo essas crianças, Certo. né? Cuidando com carinho dessas crianças, né? Eu sempre digo, não tem mais espaço para tu reparar, não tem mais espaço para te julgar, né? Não tem espaço para isso. Que legal, Alessandra. Olha só, uma coisa que também é importante a gente tocar aqui é que conforme vocês foram recebendo, né, este público, né, vocês também foram se adaptando e conhecendo, né, porque a gente está no mês de conscientização do autismo, né? A gente já teve aqui esse mês aqui entrevista com mães, né? Falando sobre as suas experiências, né? Na relação com seus filhos. Nós já tivemos aqui entidades, né? Que trabalham com essa questão do autismo, né? E agora a gente traz esse tema aqui que é uma outra pegada mais lúdica, né? E tal. Mas para vocês como artistas também tem que ter este cuidado, né? Porque cada criança, cada suporte, como o pessoal, né, das famílias atípicas usam, né, de fala, cada suporte é diferente, né? Então, daqui a pouco uma coisa no espetáculo que para um tipo de suporte pode ser tranquilo e pode ser até um momento de felicidade, para outro, dependendo do suporte, pode ser pavoroso, pode ter, né? Então, como é que vocês foram se adaptando no decorrer do processo para que vocês conseguissem entregar um espetáculo que de fato fosse para todos? A gente, como diz, a gente foi adaptando, né? O que a gente notou a princípio que incomoda a maioria, então a gente vai buscando esses, né? A questão do som. A questão do som, assim, ó, é muito complicada, muito complicada. Tem que ser confortável para eles, né? Que nem o meu sempre diz que dói o ouvido. Uhum. Então a gente foi adaptando. E outra questão que é indispensável é a luz. Porque tem situações que se zerar a luz dentro de qualquer coisa, inclusive de casa, eles ficam apavorados. Então a gente foi tomando os cuidados principais, né, para que a gente fosse adaptando e daí vendo a reação dos pais, pedindo muita, para os pais que vêm, a gente pede muita opinião deles, sabe? O que a gente pode melhorar, né? A gente fica muito de olho nas crianças, para a gente poder ir adaptando tudo o máximo possível. Eu sempre costumo dizer, né, que nem Deus foi perfeito, mas a gente tenta o máximo possível. E a gente agradece a esse espaço da rádio para que os pais possam se sentir seguros de trazer tanto as crianças típicas quanto as crianças atípicas, que é um trabalho para a família. Que é um trabalho para se divertir em família, né? Uhum. Nenhum pai quer ir lá para que o filho tenha uma crise, né? Uhum. Então, a gente sempre fala isso, né? Tem que ser confortável, né? Uhum. Tanto para as famílias típicas quanto para as atípicas. É um trabalho de família, é para se divertir em família. Uhum. E as histórias, elas permeiam isso também dentro do texto de vocês, dentro da apresentação? Isso está presente também? A gente tem... Nossas histórias são muitas histórias do dia a dia, sabe? Aquelas histórias para tu acontecer... A gente sempre fala que a gente quer sempre elevar o clima da casa, né? Elevar o clima. Teve uma situação que o bordão do palhaço é... Ai, que nojo!
E teve um casal que eles vieram algumas vezes no teatro e eles me falaram assim, Ale, ontem eu e meu marido estávamos discutindo, e ele falou para mim, ai, que nojo, nós tivemos que parar a discussão para nós poder rir, porque a gente lembrou do teatro, a gente lembrou do Moleza e a gente teve que parar para rir, sabe? Então, assim, ó, a gente tenta levar essa alegria para dentro das casas, sabe? Para que tu possa levar isso para ti, tu possa levar isso para casa, para dar risada, para brincar em casa, né? Esse é o astral do Teatro do Moleza. Hoje vocês, no palco, então, é você, seu esposo e seus filhos? Isso. O Lucas, que é autista, e o Felipe, que é artista, né? Misericórdia. Veio a terra passeio. É mesmo? O nosso mais novo, assim, é só pela misericórdia. Ele tá todo lameado, dando risada, molhado, do frio. Ele não quer nem saber, ele tá dando risada. E vocês estão em Selba hoje? Em Selba, hoje. Tem apresentação hoje lá? Não, hoje nós já encerramos nossas apresentações. Nós estamos nos preparando para vir para Ibirubá, né, com toda a nossa energia e nossa alegria. E nós temos um trabalho hoje com os idosos. Nós temos todos os trabalhos direcionados. Nós temos um trabalho com as escolas, que é a arte de brincar, que a gente já há 3 anos faz uma campanha contra o celular. Tu tem uma ideia, há 3 anos. Agora que eles estão falando disso na escola, mas há 3 anos o Teatro do Moleza faz um trabalho contra o celular, para que as crianças possam brincar. A gente ensina uma arte circense, que é com produtos reutilizáveis, que eles vão ter em casa, para que eles possam brincar em casa, ser um artista de circo, né? Com essa parte lúdica, mas vindo brincar novamente, sabe? Largando as telas. Esse é o nosso trabalho com as escolas. Então, hoje a gente tem um trabalho com os idosos, né? Que é o falso pianista, que a gente trata da depressão, né? Que a gente sempre fala, o depressivo, ele sempre fala que não tem mais jeito. Né? Ai, não dá mais, eu não aguento mais, né? A gente ouve muito das pessoas que têm depressão, né? Então, o Moleza, ele quer ser um pianista, mas ele não tem piano. Então, ele vai arrumar o amigo dele lá para ele fazer um piano, né? Para que a gente possa passar aquela mensagem feliz, carinhosa, de que na vida sempre tem um jeito. E por que não um jeito feliz? Por que não um jeito alegre, né? Por que a gente tem que ver o copo meio vazio? A gente tem que ver meio cheio, né? Não que eu não tenho, mas agradecer por tudo que eu tenho, né? Então, o Moleza traz essa mensagem para as pessoas. Hoje nós vamos fazer lá com os idosos esse trabalho para eles. E, geralmente, assim, é muito divertido. Ele sai dando risada, ele sai agradecendo. E eu ganho muitos abraços. Eu já ganho meu dia ali, já, né? Então, é um trabalho, cara, por amor. Sabe? Trabalhar por amor. É coisa boa, né? Eu sei muito bem o que é isso. Olha só, deixa eu te perguntar outra coisa. 2019 vocês tiveram aí uma tragédia, digamos assim, graças a Deus não tirou a vida de ninguém, mas destruiu a estrutura de vocês, né? E aí, como é que foi essa superação aí? Porque logo depois já veio a pandemia também, né? Então deve ter sido um momento muito difícil, né? Muito difícil. E eu te digo assim, ó, que a gente é muito temente a Deus, e eu acho que Deus te coloca sempre nos lugares certos. Por tudo que acontece na nossa vida, às vezes até, né, coisas, catástrofes, né? A gente tem que agradecer a Deus. Ali nós perdemos tudo num tornado. Aonde vocês estavam? Nós estávamos na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na cidade de Barracão. Uhum. Rapaz, nós somos gratos a eles por tudo. Eu nunca vi, porque eu vivi na minha vida uma cidade unida para colocar um circo de pé novamente. Aconteceram coisas que nos fizeram crescer 1000 anos. Hoje, assim, ó, eu não consigo reclamar de nada na minha vida desde ter perdido o circo. Aconteceram coisas tão incríveis que tu não faz ideia. Nós com o circo no chão, caiu o circo no sábado às 3h da tarde. E como era um dia chuvoso, pelas 5 começou a escurecer o dia. E bateu uma senhora na porta da carreta e falou assim, ó, eu posso falar com o Moleza? Aí eu falei, sim, daí eu chamei ele, né, que nós tínhamos estreado na sexta-feira, isso foi no sábado. Ela pegou e falou para ele assim, ó, Moleza, eu não tenho muito na minha vida. Eu trabalho de faxineira na prefeitura, o meu dinheiro dá só para mim comprar os remédios e comer. Mas eu queria te ajudar. Eu posso te ajudar? E ela deu um dinheiro enrolado na mão dele
E ele fechou a mão, botou no bolso, deu, né? Cara, e ali ele continuou conversando com ela, e ela um doce de pessoa, uma senhora assim muito amada. E daí ela foi embora, rapaz, sabe quanto que tinha? R$5. Tu entende o valor desses R$5 de quem não tem nada, cara? Que olha por ti, uma pessoa que olha por ti, ela não tem nada pra ela. Mas ela foi lá entregar R$5, cara. Eu disse, o valor daqueles R$5 era 1 milhão, cara. Era 1 milhão, sabe? Nós crescemos muito nessa época. Foi muito, muito difícil. Nós tivemos que reconstruir tudo do zero. Nós tivemos que comprar lona. Até foi um circo, o Circo Partage, que nos ajudou. Ele nos vendeu uma lona para parceladinho, para que a gente pudesse começar a nossa... continuar trabalhando para a gente poder ir pagando ele. Até nas últimas prestações, um dia ele me pediu adiantado. Acredito que já foi para me testar o danado, né? Ele falou, Ale, tu me manda não lembro se era R$500 e faltava ainda 2 ou 3 prestações. Aí, tu me manda até segunda-feira. Falei, mando. Aí tá, mandei para ele. Aí, em seguida, ele me mandou assim, Ale, o resto que falta, investe no teu circo. É um presente meu. Um dia alguém me ajudou. E hoje eu vou ajudar vocês. Cara, incrível. São milhões de histórias. Eu digo, desde lá a gente cresceu muito, a gente trabalhou muito, a gente foi muito ajudado naquela época. E hoje eu penso que é 1000 vezes melhor a gente ajudar do que ser ajudado. Mas, assim, ó, foi incrível, sabe? E Nós como é somos que foi para gratos. vocês passar por esse período da pandemia, assim? Fechou tudo. Nós estávamos em Lages, passamos por um perrengue, nossa, terrível lá. Aí teve um anjo na cidade que viu nossa luta e falou assim, ó, vem aqui na minha associação, que eu vou botar vocês aqui até a pandemia acabar. Nós ficamos 2 anos lá, nessa gruta. E era um espaço, né? Aí, trabalhando, eu sempre disse, cara, é indigno uma pessoa viver de esmola. Eu quero trabalhar. Eu só dizia isso, eu quero trabalhar. E daí, como a gente costura, somos da região de Blumenau, né? Então, eu tenho as máquinas dentro... Taió, né, a cidade? Iapiúna. Iapiúna. Apiúna. Perto de Blumenau, ali, na região do Alto Vale. Apiúna, né? E daí eu tenho as máquinas de costura dentro da carreta, porque eu faço os figurinos, eu faço as cortinas, eu faço os cenários, eu faço a parte... E daí eu falei pro Moleza, máscara todo mundo tava vendendo. Vamos fazer diferente. Temos que fazer diferente. E nós tínhamos um Fusquinha rosa, que dói até hoje, esse, né? Que eu tive que vender. Esse é o que dói até hoje. Eu tinha o Fusquinha rosa e eu tive que vender ele para comprar as máquinas de estampa. Que daí nós oferecíamos as máscaras com as logos. Tipo, as crianças, principalmente escolas particulares de Lages, eles compravam de nós com a logo da escola, com o nome da criança, que daí a criança não perdia a máscara. Então foi ali, a gente lutou muito, a gente trabalhou muito na pandemia. A gente viu o pessoal vendendo coisa para comer e daí quando acabasse, como é que nós ia fazer? Falei, não, nós vamos investir, nós vamos trabalhar. E nós trabalhava das 5 da manhã à meia-noite. Para conseguir entregar as máscaras, para conseguir fazer divulgação no Facebook na época, né? Eu vendia, daí fazia aquelas canecas personalizadas, buscava muita coisa na internet, oferecia, fazia, entregava. Então, assim, ó, a gente lutou muito. Eu vou te dizer, não foi fácil, mas eu achava indigno viver de esmola. Eu queria trabalhar. Tá certo. E a gente lutou, trabalhou, mas pensa, e nós cheio de cliente, quando abriu pro circo, nós, ó, se mandamos, né? Não tem, cara. Quem bebe dessa água, fazia falta o sorriso das pessoas, fazia falta as histórias, fazia falta o carinho que a gente tem no circo. É inigualável. Eu não tenho dúvida disso. Então a gente vai ter essa oportunidade a partir do dia 17 aqui em Birubá. Então a gente faz esse convite aí, vamos no decorrer dos dias aí, vamos ter matéria no jornal também sobre esse assunto, né? Até porque pela conexão que isso traz, né, com um tema tão pertinente para esse mês de abril aqui pra gente, que é a questão da conscientização sobre o espectro autista, né? E eu tava olhando aqui a rede social de vocês aqui, né, o Facebook especialmente aqui,
Vocês foram se reinventando, né, para ganhar audiência do período da pandemia aí, para continuar sobrevivendo e colocando, né, as coisas no seu devido lugar. E aí a gente está aqui, a última postagem, atenção, Ibirubá, estreia dia 17, então quinta-feira às 20 horas, ali ao lado do Society Park, né? Isso. Então vocês podem aí acompanhar. Valor do ingresso? R$20 os adultos e 10 as crianças. Na verdade, 25 e 15, mas nós vamos entregar um cartãozinho, vai estar pela cidade toda. Então, quem tiver o cartãozinho ganha desconto, paga 20 e 10. Idosos pagam 10. Autistas não pagam, né? Então, venham se divertir com a gente. Os apaianos também não pagam. A gente, né, quer recebê-los. Então, a gente sempre procura um terreno retinho, que se for o caso de passar uma cadeira, vai ser tranquilo. Então, a gente fica o convite para essas crianças. E todas as famílias busquem o convitezinho no carro de som. Vai ter o convitezinho para ganhar desconto. Então, R$20 os adultos, 10 as crianças com o convite. Tá certo. E me diz uma coisa, qual o primeiro espetáculo? Na Casa dos Fantasmas. Mas pode levar as crianças, é só para dar risada. O fantasma já se mostra para eles não se assustar. Já de cara ali para ficar cara. tudo. E aí tu disse que cada noite é um espetáculo diferente. Diferente. São 28 peças e cenários diferentes. Abriu as cortinas, é tudo novo, né? Uhum. Até tem situações de a gente ficar mais tempo e quando a gente abre as cortinas, o público faz ó. E como é que é a divisão de tarefa fora do palco, assim? O que você faz, o que o Moleza faz, o que os filhos fazem? O Moleza é o rapaz da montagem, ele gosta, meu Deus do céu, né? Ele tem que ter tudo no lugar, ele é o organizador da vida, né? Ele é a nossa base de tudo, né? Eu faço isso que tu estás vendo, né? Divulgação, eu amo. Marketing. Eu amo isso, então eu tô na estrada, eu faço propaganda, eu faço os patrocínios, né? Até convidar quem quiser nos patrocinar e fazer um trabalho legal com a gente. E o Lucas é o nosso autista, então ele é o da organização dentro do teatro. Tudo que tu imaginar, ele sabe. Tudo. Esses tempos eu cheguei louco em casa, meu Deus do céu, tem que pagar, não sei o que. Ele parou na minha frente e falou, mãe, para. Falei, o que foi? Mãe, pega da pipoca que tu tem sobrando. E eu já tava na corrida, né, a 380, então assim, ele é o, né? E o Felipe, ele estuda meio período, o outro período ele ajuda na parte dos cenários. Ele que faz aqui, bota ali, né? Ele faz essa parte e todos atuam. Todos têm vários papéis, né? Até em peças a gente tem 2, 3 papéis na mesma peça, né? Então, assim, é uma loucura, assim. São várias, e todas as noites a gente não repete espetáculo. Não repete. Todas as noites são peças teatrais diferentes. Tá certo. Então, se o pessoal quiser ir todas as noites, né, vai ser toda noite um espetáculo diferente. Muito legal, Alessandra, que tu tem um perfil assim pra cima total, assim, alegria total. A gente fica muito feliz porque essa energia fica por aqui por uns bons dias e aí a gente vai mais leve no trabalho aqui, né? Mas a gente reforça o convite. Vamos lá, assim que o Lonão tiver montado, aí a gente vai lá para fazer umas imagens e mostrar também pro pessoal a realidade, né, dos bastidores antes do espetáculo começar. E a palavra final é tua aí para esticar o convite aí para a estreia aí dos espetáculos, então, né? Dia 17, pela primeira vez em Ibirubá, Teatro do Moleza. É isso aí, o nosso muito obrigado. E fica o convite para vir viver essa energia com a gente. Vir ser feliz, vir levar essa energia para os dias para frente, né? Vem no sábado, leva para o domingo, vem na sexta, leva para o sábado e assim vambora. Vem viver essa energia com a gente. Estão todos convidados. Dia 17 estreia o Teatro do Moleza. Muito bem, todo mundo convidado para o Teatro do Moleza. Eu vou aqui rodar um break de apoios culturais aqui, que eu estou um pouquinho atrasado na minha grade aqui de apoiadores culturais, e não dá para atrasar, porque é eles que pagam as nossas contas, né? Então temos que dar esse destaque aqui. E daqui a pouco a gente volta aqui para mais informações aqui no Cidade News. São 9h45, agora 9h45. Aqui você ouve positividade, alegria. E só música boa.